Death Stranding é um jogo com uma das narrativas mais incríveis da história dos games. Praticamente uma obra-prima sci-fi, pelo menos na minha opinião. O roteiro e o jogo são de Hideo Kojima, lenda dos games e mente por trás da série Metal Gear. Esse vídeo é um resumo e explicação da história para quem jogou e quer entender melhor o que aconteceu, já que a história é bem densa, cheia de termos específicos e que vai desenrolando de forma não linear. O vídeo também é para quem não jogou e quer conhecer a história do game, até porque tem um filme a caminho e o Death Stranding 2 também. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário que ajuda demais. Ao longo de bilhões de anos, o planeta Terra foi acometido por explosões misteriosas. Tais explosões eram similares a bombas nucleares, causando enorme estrago. Ficamos sabendo que antes do início da história do game, já tinham acontecido 5 Death Strandings que ocorreram em intervalos de bilhões de anos. Cada Death Stranding era relacionado a uma entidade de extinção, ou EE. Ou seja, ao surgir uma EE, provavelmente o mundo vai acabar ou chegar perto disso. Não sabemos por que essas entidades aparecem ou quem as envia, mas já tivemos 5 ao longo da história da Terra. Por exemplo, Hartman diz que a extinção dos dinossauros foi causada por um Death Stranding, e um dinossauro foi provavelmente a primeira entidade de extinção. O último Death Stranding trouxe coisas diferentes para o mundo também. Um novo tipo de material, o Kiralium, surgiu, e é chamada chuvas temporais, que afetam as coisas, acelerando o tempo para elas. Ao que parece, o último Death Stranding ocorrido na Terra conectou de alguma forma o mundo dos vivos e dos mortos, fazendo surgir coisas realmente assustadoras, as BTs, ou Beached Things. Basicamente, são as almas das pessoas que morreram e ficam vagando, literalmente flutuando pelo mundo dos vivos. Uma pessoa que morre precisa ser rapidamente incinerada, senão provavelmente vai virar um BT. Essas BTs passam a procurar pessoas vivas que estiverem passando por perto, e ao se alimentar delas, uma grande explosão, similar a uma bomba nuclear, ocorre. É o chamado Void Out. A explosão ocorre porque os BTs são formados por antimatéria, e quando junto com a matéria dos seres vivos, já era. Vemos em um registro do game que o primeiro contato com uma BT foi durante uma cesárea que um médico estava fazendo, tentando salvar um bebê de 7 meses em que a mãe tinha tido morte cerebral. Durante o procedimento, apareceu essa BT e houve uma grande explosão. Inicialmente acharam que era um ataque terrorista, mas não era. Pouco tempo depois, vemos em outro registro que o presidente dos Estados Unidos conduziu um experimento com bebês em Manhattan, tentando reproduzir o ocorrido anterior. Foi o primeiro experimento com bebês, e não deu muito certo, e Manhattan foi pelos ares em mais um Void Out, matando inclusive o presidente. Então, Bridget Strange, a vice, assumiu o cargo e continuou os experimentos. Mas quem é Bridget Strange? Bridget Strange foi uma mulher que aos 20 anos teve câncer no útero, e durante a cirurgia algo estranho aconteceu. Sua alma foi separada do corpo. É como se existissem 2 Bridgets. O Ra era o corpo físico e o Ka era a alma. Esses termos são baseados na cultura e religião egípcia. O Ka da Bridget aparece numa praia, mas não é uma praia comum. A praia mencionada no game é uma espécie de limbo, um lugar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, voltando às ações de Bridget, como presidente, ela criou o primeiro projeto do Bebê Bridge, ou BB. Clifford Younger, um ex-militar condecorado das Forças Especiais dos Estados Unidos, deixou o exército quando sua esposa estava grávida e teve um grave problema que a deixou com morte cerebral. Ele acabou se sujeitando ao experimento proposto pela vice-presidente, onde o bebê foi retirado do útero e colocado numa cápsula com um líquido que simula o útero.
Clifford acabou se arrependendo depois de descobrir os planos de Bridget, que só queria testar o bebê dele. Ao tentar escapar com o bebê, ele acaba perseguido e morto pela própria Bridget. Porém, o bebê também acaba atingido. Vemos que ele vai parar na praia, onde o K da Bridget, a Amelie, o encontra e acaba revivendo ele. O bebê vira um repatriado e ganha a habilidade de retornar dos mortos. O bebê ressuscitado foi criado então por Bridget e recebeu o nome de Sam Strange. Sam tem uma conexão mais forte com o outro mundo, o chamado Doom. Existem níveis de Dooms, e essa capacidade faz a pessoa conseguir ver BTs, por exemplo. Sam consegue sentir os BTs, e a Fragile consegue ver. No jogo, Sam consegue ver os BTs quando está usando um bebê Bridges acoplado. Na vida adulta, Sam se tornou um funcionário da Bridges, um entregador. Teve uma família, mas sua esposa acabou cometendo suicídio. Durante sua jornada, Sam usou o bebê Lou para ajudar a visualizar BTs. Lembra que o K e o H de Bridget Strange se separaram? Certo, o K da Bridget se chamava Amelie. E ele não envelhecia, porque a passagem de tempo na praia era diferente do que no mundo normal. Dessa forma, com o passar do tempo, ela interagia com os outros como uma filha de Bridget. Amelie e Bridget fundaram a empresa Bridges, uma empresa de logística que tinha como objetivo montar uma rede quiral para religar as cidades dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que haviam sido devastados com o último Death Stranding. Essa rede quiral, que usava o novo mineral chamado Kiralium, possibilitava uma transmissão de dados muito mais efetiva entre as cidades conectadas. Boa parte dos personagens vistos são ligados à empresa. Bridget e Amelie, fundadoras. Sam, o entregador. Die Hardman, chefe de segurança. Deadman, Mama e Lockne, cientistas. E o Hartman, pesquisador. No começo do jogo, ficamos sabendo que Amelie tinha ido para o oeste, tentar unificar as cidades da rede Bridges, mas foi capturada por um grupo de terroristas, liderados por Higgs Monaghan. Com a morte de Bridget, Amelie passou a ser a presidente e pediu a ajuda de Sam para resgatá-la e ao mesmo tempo unificar as cidades à rede quiral pelo caminho. O objetivo do jogo inclusive é esse. Sam Porter é convocado para cruzar os Estados Unidos e convencer as cidades isoladas a se unirem à rede quiral. Mas nos momentos derradeiros do jogo, Die Hardman e Deadman descobrem a verdade. Todos achavam que Amelie era filha de Bridget, mas se tocaram que nunca viram ela pessoalmente. Apenas Sam, mas ele tinha visto ela na praia. E o pior, as intenções de Amelie eram outras. Ela forjou ser capturada pelos terroristas, mas na verdade ela os comandava. E ela induziu Sam e a empresa a religar todos os Estados Unidos à rede quiral, porque isso deixaria as conexões entre praias muito mais fortes, possibilitando um sexto e mais letal Death Stranding. Amelie na verdade era a sexta EE, e o objetivo dela era dar fim à humanidade. Ao longo do game, Sam consegue ligar todas as cidades à rede quiral, e por fim derrotar o terrorista Higgs. Toda a história acima vai sendo contada de forma não linear, e as revelações vão sendo feitas aos poucos. No final, todos chegam à conclusão que a única forma de impedir Amelie é Sam ir até a praia e tentar algo por lá, parar a irmã de algum jeito. Ao chegar lá, Amelie, ou na verdade a entidade de extinção, conta toda a verdade a Sam. Podemos diferenciar Amelie, Bridget e a EE pela cor da roupa. Amelie sempre usava vermelho, Bridget branco e a EE preto. Ao que parece, Amelie e Bridget foram usadas como peças pela EE para contribuírem para o último Death Stranding, assim como Higgs era um agente de extinção. A EE explica para Sam que em breve o mundo seria cometido por uma explosão final, o último Death Stranding. Mas sabemos que a EE tem uma forte conexão com Sam e pede para que ele a impeça de destruir o mundo. E ele consegue, sem usar a força bruta. A EE acaba convencida
se tranca na praia e adia a destruição da humanidade. Adia porque parece que seria inevitável que uma nova EE aparecesse no futuro. No fim, Sam consegue ser puxado de volta ao mundo real por Deadman. E vemos que aparentemente adotou a bebê Louise, que o ajudou durante toda a sua jornada. E aí, você jogou Death Stranding? Curtiu a história do jogo? Não esqueça de deixar um comentário e um like se curtir esse vídeo. Um abraço e até mais!